princípio do fim, o dia em que a maternidade virou sentença. O que acontece quando o momento mais puro na vida de uma mulher se torna o catalisador de sua completa destruição? Imagine Helena Bittencourt, deitada no silêncio impecável de um quarto de maternidade na maternidade Prumatre Paulista, em São Paulo. Ela segurava seus 2 recém-nascidos e acreditava que seu mundo estava completo. Ela tinha uma vida perfeita, um marido bilionário e agora uma família. Mas o homem que cruzou a porta não era o pai amoroso que ela esperava. Era um presságio de ruína, suas palavras mais frias do que a chuva de outono que caía lá fora. Ele não trazia presentes. Ele vinha com um ultimato, um pedido de divórcio e o nome de outra mulher em seus lábios. Esta é a história de como uma mãe de primeira viagem foi expulsa de sua casa apenas com seus bebês, e como a amante que ocupou seu lugar descobriu a devastadora verdade por trás da assinatura de um bilionário. O aroma antisséptico e de talco de bebê pairava no ar da suíte particular da Prumatre. Era um cheiro que Helena decidiu ser o perfume da pura alegria. Em seus braços, envoltos em mantas combinando azul e rosa, jaziam Léo e Luísa, seus filhos gêmeos, com não mais do que 10 horas de nascidos. Cada pequena respiração que eles davam parecia se sincronizar com as batidas de seu próprio coração. Depois de anos de tentativas, de tristezas silenciosas e decepções clínicas, eles finalmente estavam ali. Seu mundo, antes uma tela extensa de ansiedades, havia se reduzido a este momento perfeito e tranquilo. Ela ajeitou o minúsculo gorro de Luísa, seus dedos traçando a delicada curva da orelha do bebê. Júlio chegaria a qualquer momento. Seu marido, Júlio Andrade, da Andrade Holdings, um homem cuja ambição havia esculpido um novo horizonte para o skyline da Avenida Paulista. Ele estava prestes a conhecer seu filho e sua filha. Ela imaginou seu rosto, a maneira como sua fachada corporativa protegida se derreteria ao segurá-los. Ele estivera distante ultimamente, estressado com uma nova aquisição no Rio de Janeiro. Ele disse, longas noites no escritório, telefonemas sussurrados. Mas isso, ela pensou, isso mudaria tudo. Os gêmeos seriam a cola, a âncora para trazer sua atenção errante de volta para casa. A porta se abriu com um som suave, e lá estava ele, impecável como sempre, em um terno Tom Ford sob medida que provavelmente custava mais do que a cama de hospital em que ela estava sentada. Mas seu rosto era uma máscara de granito frio. Não havia flores, nem balões, nem vestígio do pai extasiado que ela havia imaginado. Júlio! Ela disse, um sorriso florescendo em seu rosto cansado. Eles estão aqui. São perfeitos. Ele não se moveu em direção a ela. Permaneceu junto à porta com as mãos nos bolsos. Seu olhar passeava dos bebês para ela com um desinteresse inquietante. Precisamos conversar, Helena. A alegria no quarto azedou. Seu tom não era o de um novo pai. Era o tom que ele usava nas salas de reunião antes de uma aquisição hostil. O que houve? Algo deu errado com a aquisição? Ela perguntou em voz pequena. A aquisição foi concluída, ele disse com a voz plana. Ele deu um passo à frente, seus caros sapatos de couro silenciosos no chão de linóleo. Estou te deixando. As palavras ficaram suspensas no ar, tão estranhas e afiadas que pareceram golpes físicos. Helena piscou, certa de ter ouvido errado, de que o esgotamento e os analgésicos a estavam fazendo alucinar. O quê? Do que você está falando, Júlio? Olhe para eles. Este é o Léo e esta é a Luísa, nossa família. Ela tentou levantar um dos bebês para que ele os visse. Uma oferta desesperada. Ele mal olhou para eles. Eu entrei com o pedido de divórcio.
Meu advogado, o Dr. Siqueira do Pinheiro Neto, entrará em contato com o seu. Eu estou vendo alguém, o nome dela é Isabela Paes Leme. Estou apaixonado por ela. Cada palavra era uma facada calculada e precisa. Isabela Paes Leme. O nome soava como perfume caro e segredos sussurrados. Helena sentiu o sangue sumir de seu rosto. O calor das mantas em seus braços era a única coisa que a impedia de desmoronar. Não, você não pode estar falando sério. Ela sussurrou, sua garganta se fechando. Júlio, eu acabei de dar à luz seus filhos. Nossos filhos. Um fato que complica as coisas, mas não as muda, ele disse, a voz desprovida de emoção. Fiz arranjos. O acordo será adequado, suficiente para você viver confortavelmente, contanto que não cause problemas. Lágrimas rolavam por seu rosto, quentes e silenciosas. Adequado? Eu sou sua esposa. Por 8 anos estive ao seu lado. Eu desisti da minha carreira de arquiteta para te apoiar quando a Andrade Holdings era apenas um esboço em nossa mesa de cozinha. Um sacrifício pelo qual você foi bem compensada, ele retrucou com a mandíbula tensa. Você vivia em uma cobertura nos jardins. Nunca te faltou nada. Eu queria você, ela gritou, sua voz quebrada, acordando Luísa, que começou a choramingar. Eu queria um marido, um parceiro, não um benfeitor. Ele pareceu irritado com o choro do bebê. Este não é o momento nem o lugar para histerias, Helena. Seja sensata. Meu relacionamento com Isabela é sério. Estamos avançando. A cobertura está sendo preparada para ela. Preciso que você tire suas coisas antes do fim de semana. A crueldade a deixou sem ar. Expulsa. Ela estava sendo expulsa de sua casa, a casa que ela tinha projetado e decorado meticulosamente enquanto ainda estava na cama do hospital, com seus filhos recém-nascidos. Para onde eu devo ir? Ela perguntou, a voz trêmula enquanto acalmava Luísa. Isso é algo que você terá que descobrir. Você é uma mulher engenhosa, ele disse, virando-se para sair. Ele parou na porta, de costas para ela. Um carro irá te levar do hospital amanhã. Não para a cobertura. Irá te levar para um hotel que reservei por 2 semanas. Depois disso, você se vira. As contas conjuntas foram congeladas. Uma nova conta será aberta com uma soma preliminar em seu nome. Não tente lutar contra isso, Helena. Minha equipe jurídica é a melhor do país. Você perderá e receberá muito menos. Ele não olhou para trás. Não perguntou por seus filhos. Simplesmente se foi, deixando um silêncio mais profundo e aterrorizante do que qualquer som que Helena já tinha ouvido. O aroma antisséptico não parecia mais alegre. Era estéril, frio e vazio. Ela olhou para os 2 rostos inocentes dormindo em seus braços, suas lágrimas caindo sobre suas pequenas mantas. Seu mundo perfeito não apenas havia rachado, havia sido dinamitado e ela estava sozinha entre os escombros. A saída do hospital no dia seguinte foi um borrão surreal e humilhante. As enfermeiras que haviam ninaram os gêmeos agora a olhavam com uma mistura de pena e desconforto. O carro prometido estava lá, um discreto sedã preto, não o Bentley habitual de Júlio com motorista. O motorista era educado, mas distante, seus olhos se recusando a encontrar os dela no espelho retrovisor. Enquanto o carro se afastava da grande entrada do hospital, Helena olhou para os 2 assentos de carro ao seu lado. Léo e Luísa dormiam alheios ao fato de que, para todos os efeitos, estavam desabrigados. Ela não tinha para onde ir. O motorista tinha suas instruções. O Hotel Unique, um lugar para turistas e viajantes de negócios, não para uma nova mãe com 2 bebês e uma vida empacotada em 2 malas. O hotel era bastante agradável,
mas parecia uma jaula dourada. A equipe era profissional, mas cada sorriso educado parecia um julgamento. Por 2 dias, Helena operou no piloto automático. Alimentar os bebês, trocar os bebês, ninar os bebês para dormir. Nos momentos de folga, um pânico sufocante a invadia. Ela tentou ligar para Júlio, mas seu número ia direto para a caixa postal. Ela tentou sua assistente, uma mulher que conhecia há anos, que a informou em um tom profissional e cortante que toda a comunicação deveria agora passar pelo Dr. Siqueira. No 3º dia, a realidade a atingiu como um trem de carga. Ela tentou pedir fraldas e fórmula através de um aplicativo usando o cartão de crédito de sua conta conjunta. Negada. Ela tentou outra. Negada. Um terror frio percorreu suas costas. Ela fez login em seu aplicativo de banco móvel. O familiar e confortável saldo da conta corrente conjunta havia sumido. Em seu lugar havia um 0. Como ele havia prometido, uma nova conta foi aberta em seu nome. Helena Bittencourt, seu sobrenome de solteira. O saldo era de R$150 mil. R$150 mil. Para Júlio, era troco. Para ela, era um pacote de indenização. Um insulto. Não duraria 2 meses em São Paulo, não com 2 filhos. O pânico deu lugar a uma clareza assustadora. Ele estava realmente a apagando. Não apenas de sua vida, mas da vida que haviam construído. Ela não era mais a senhora Andrade. Ela era Helena Bittencourt, uma mãe solteira, em um quarto de hotel temporário com fundos minguantes. Havia uma pessoa para quem ela poderia ligar, sua melhor amiga da faculdade, Clara Mesquita. Clara não era apenas uma amiga, era uma litigante tenaz em um pequeno, mas agressivo escritório de advocacia de família no centro de São Paulo. Suas mãos tremeram ao discar o número. Clara atendeu no 2º toque. Helena, está tudo bem? Tenho tentado te ligar. Como estão os pequenos? O som da voz calorosa e constante de sua amiga rompeu a barreira. Um soluço escapou dos lábios de Helena, cru e rasgado. Clara, ele me deixou. Ela contou toda a história, as palavras saindo aos tropeços entre engasgos e lágrimas. O hospital, Isabela Paes Leme, as contas congeladas, o hotel. Clara ficou em silêncio do outro lado, deixando-a falar. Quando Helena terminou, a voz rouca, a resposta de Clara foi imediata e feroz. Certo, fique onde está. Não fale com ninguém do lado dele. Não assine nada. Estou indo para aí. 1 hora depois, Clara invadiu o quarto do hotel. Seu cabelo ruivo de fogo, um forte contraste com a decoração bege do quarto. Ela olhou para Helena, pálida e exausta, e para os 2 pequenos bebês dormindo em seus berços portáteis, e sua expressão endureceu. Ela abraçou Helena com força. Ele é um monstro, Clara sussurrou em seu cabelo. Mas monstros podem ser derrotados. Nós vamos lutar contra ele, Helena. Nós vamos sangrá-lo. Como? Perguntou Helena, afastando-se, os olhos inchados. Ele tem o Pinheiro Neto. Ele tem dinheiro infinito. Helena gesticulou para o quarto de hotel impessoal. Você tem a verdade. E você tem os filhos dele, disse Clara, seus olhos brilhando com fogo estratégico. Isso é uma vantagem, mas primeiro, o primeiro. Precisamos tirar você daqui. Este lugar é um ralo de dinheiro e é psicologicamente prejudicial. Precisamos encontrar um lugar para você morar, um lugar de verdade. Durante a semana seguinte, Clara se tornou sua general. Enquanto Helena cuidava dos recém-nascidos, Clara trabalhava nos telefones. Ela descobriu que encontrar um apartamento acessível de curto prazo em São Paulo para uma mulher sem renda atual, sem histórico de crédito em seu próprio nome e com 2 bebês era quase impossível.
Os 150.000 reais eram uma prisão, o suficiente para desqualificá-la para a maioria dos auxílios, mas nem de longe o suficiente para garantir um lar adequado. O desespero começou a surgir novamente. Suas 2 semanas no hotel estavam quase terminando. Em uma tarde chuvosa, Clara voltou ao hotel parecendo cansada, mas determinada. "Tenho uma pista", ela disse, tirando o casaco molhado. "Não é nos jardins, não é nem perto. É um apartamento térreo em um prédio no bairro da Muca. A senhoria é uma antiga cliente minha, uma senhora mais velha e cascuda chamada Dona Carmen. Eu a ajudei com o testamento do marido pro bono alguns anos atrás. Ela me deve um favor. É pequeno, mas é seguro. E ela está disposta a alugar para você mês a mês, sem verificação de crédito e com 3 meses adiantados." Muca parecia um país diferente, um mundo à parte dos condomínios fechados e porteiros de sua antiga vida, mas era um salva-vidas. "Eu aceito", disse Helena sem hesitar. A mudança foi tão sombria quanto o seu despejo. Elas pegaram um táxi, os assentos de carro dos gêmeos, 2 malas e uma caixa de suprimentos para bebês, lotando o porta-malas e o banco de trás. Enquanto o táxi cruzava a Avenida 23 de Maio, Helena olhou para o horizonte reluzente de São Paulo, a Torre Andrade Holdings, a mais alta de todas, um monumento ao homem que a havia descartado. O apartamento era exatamente como Clara o havia descrito. Pequeno. A sala de estar e a kitchenette eram um único cômodo, com um pequeno quarto e um banheiro ao lado. Os móveis eram antigos, mas limpos. As janelas davam para um pequeno jardim, ligeiramente descuidado. Estava a um mundo de distância dos janelões do chão ao teto, com vista para o Parque Ibirapuera. Mas quando Dona Carmen, uma mulher de rosto gentil, sulcado pelas linhas de uma longa vida, entregou-lhe as chaves, Helena sentiu algo que não sentia há semanas. Um vislumbre de autonomia. Este não era um lar que Júlio havia comprado. Era um lar que ela havia conseguido, por mais precariamente que fosse. Naquela noite, depois de colocar os bebês em seus berços de viagem no quarto, Helena sentou-se no sofá desconfortável, com a luz fraca da sala. Os sons da cidade eram diferentes ali. Não o zumbido distante do tráfego, mas o chocalhar do metrô, as risadas das pessoas na rua, o latido do cachorro de um vizinho. Era barulhento, cru e real. Ela olhou para suas mãos, não mais adornadas com o enorme diamante que Júlio lhe havia dado. Eram apenas mãos. Mãos que podiam trocar fraldas, segurar seus filhos e, esperava, reconstruir uma vida das cinzas. A queda havia sido brutal, mas ali, neste pequeno apartamento térreo na Muca, o chão parecia sólido sob seus pés pela primeira vez. Os primeiros meses na Muca foram um cadinho. A vida se tornou um ciclo implacável de alimentar, trocar e acalmar. Tudo dentro dos confins apertados do apartamento. O sono era um luxo esquecido, medido em incrementos de 45 minutos. O fantasma de sua vida passada era um visitante constante e indesejado. Às vezes, enquanto esquentava uma mamadeira às 3 da manhã, ela se refletia na janela escura da cozinha e não reconhecia a mulher que a olhava. O cabelo despenteado, as olheiras, vestindo uma camiseta manchada. Estava muito longe da serena senhora Andrade, que organizava galas beneficentes. No entanto, em meio à exaustão, algo estava se enraizando. Era um senso de propósito feroz e primário, centrado inteiramente em Léo e Luísa. Sua dependência indefesa lhe deu uma vontade de ferro. Cada balbucio, cada minúscula mão que se enrolava em seu dedo, era uma razão para seguir em frente. Dona Carmen se revelou uma bênção.
A senhoria Rude frequentemente aparecia em sua porta com uma travessa de sopa caseira ou uma oferta para cuidar dos gêmeos por 1 hora, para que Helena pudesse tomar um banho em paz. Ela nunca perguntou sobre o passado de Helena, mas seus olhos sábios e compassivos diziam que ela entendia o suficiente. Enquanto isso, a batalha legal com Júlio era uma tortura lenta e exaustiva. Clara era implacável, apresentando moções e exigindo divulgações financeiras. Os advogados de Júlio do Pinheiro Neto eram mestres da tática de protelação. Eles enviavam milhares de páginas de documentos censurados, afogando-as em papelada. Sua oferta de acordo inicial era um insulto, um pagamento único de 5 milhões de reais mais pensão alimentícia, que, embora aparentemente generoso, era uma miséria comparada ao patrimônio líquido estimado de Júlio de mais de 18 bilhões de reais. A oferta vinha com um acordo de confidencialidade tão restritivo que essencialmente a silenciaria para a vida. Nem pense nisso, Clara havia dito jogando os papéis sobre a pequena mesa da cozinha de Helena. Isso não é um acordo, é uma ameaça. Ele está tentando comprar seu silêncio e apagar sua responsabilidade parental o mais barato possível. Mas 5 milhões de reais? Helena olhou para a soma, que parecia impossivelmente grande de sua perspectiva atual. É o que ele gasta em relógios em 1 ano. Clara a interrompeu. Não, nós lutamos, mas para lutar precisamos de munição. E o mais importante, você precisa construir uma vida para si mesma fora dele. Os tribunais veem com bons olhos um pai que trabalha ativamente para se sustentar. As palavras de Clara acenderam algo em Helena. Por 8 anos, sua identidade havia sido a esposa de Júlio Andrade. Antes disso, ela havia sido Helena Bittencourt, uma graduada de destaque da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, FAU-USP. Uma associada em uma prestigiada empresa, com um futuro brilhante. Ela havia deixado tudo quando a startup de Júlio começou a consumir todo o seu tempo, convencendo-a de que seu apoio em casa e em seus eventos corporativos era mais valioso. Uma noite depois que os gêmeos finalmente dormiram, ela tirou seu antigo portfólio de uma caixa empoeirada debaixo da cama. As páginas estavam cheias de designs elegantes, plantas inovadoras e projetos ambiciosos. Um fogo que ela pensara estar extinto há muito tempo piscou e ganhou vida. Ela não podia conseguir um emprego em tempo integral, não com os gêmeos, mas ela podia trabalhar dali. Usou parte de seus fundos minguantes para comprar um laptop de alto desempenho usado. Reativou suas licenças profissionais. Ela começou devagar, visitando websites de freelancers, licitando projetos menores, projetando uma reforma de cozinha para uma família em Salvador, elaborando planos de deck para um empreiteiro no Paraná. Ela estava tentando provar a si mesma que ainda podia criar, ainda podia construir. Seu primeiro cheque, um depósito direto de 3.000 reais, a fez chorar. Era o primeiro dinheiro que ela ganhava por si mesma em quase uma década. Ela abraçou seus bebês adormecidos naquela noite, sussurrando-lhes: "Mamãe vai construir uma casa para nós um dia, um lar de verdade." Lentamente, ela começou a encontrar um ritmo. O trabalho se concentrava nas preciosas horas em que os bebês dormiam. Seu pequeno apartamento se tornou seu escritório. Plantas de arquitetura dividiam espaço com mamadeiras na mesa da cozinha. O zumbido de seu laptop se tornou um som familiar ao lado da máquina de ruído branco no quarto. Ela construiu uma pequena, mas constante, lista de clientes remotos. Sua confiança, há tanto tempo adormecida, começou a retornar. Ela não era mais apenas uma vítima. Era uma arquiteta, uma mãe, uma sobrevivente.
Ela até começou a encontrar beleza em sua nova vida. Os passeios de fim de semana no Parque Vila Lobos, empurrando o carrinho duplo sob a sombra das árvores. O bom dia amável do dono da padaria portuguesa local. A simples e profunda alegria de ver o primeiro sorriso real de Léo ou ouvir a primeira risada de Luísa. Estes eram momentos de felicidade inteiramente seus, sem a mancha do sobrenome Andrade ou do dinheiro. Em uma tarde, enquanto checava as notícias durante um raro momento de tranquilidade, uma foto a paralisou. Era de uma gala social no Teatro Municipal de São Paulo. Júlio estava com o braço em volta de uma mulher incrivelmente bonita, com olhos escuros e inteligentes e uma cascata de cabelo preto. A legenda dizia: o bilionário Júlio Andrade e sua nova parceira, a célebre curadora de arte Isabela Paes Leme, fazem sua estreia pública. Isabela estava radiante em um vestido valentino, vestindo perfeitamente o papel de consorte de um bilionário. Uma pontada de dor antiga a atravessou. Era aguda e familiar. Mas então algo mais surgiu. Ela olhou para a foto, o sorriso forçado no rosto de Júlio e o olhar quase contemplativo nos olhos de Isabela, e sentiu uma estranha sensação de desapego. Aquele era outro mundo, um mundo de performances e pretensões. Seu mundo estava aqui, neste pequeno apartamento, com o cheiro de seus bebês e a silenciosa satisfação de seu próprio trabalho duro. A lenta subida era árdua, mas a vista, ela estava percebendo, era inteiramente dela. O mundo de Júlio Andrade era uma sinfonia de sucesso. A aquisição no Rio havia sido um triunfo, adicionando outra joia à sua coroa corporativa. Ele e Isabela eram um novo casal poderoso da cidade, seus rostos enfeitando as páginas da Forbes e da Vogue Brasil. Ele a instalou na cobertura dos jardins que ele havia redecorado completamente ao gosto dela, apagando todo o vestígio de Helena. Ele comprou arte para ela, financiou uma nova ala no MAM, Museu de Arte Moderna, em seu nome e a cobriu de presentes que fariam um sultão corar. Um raro relógio Patek Philippe, um Aston Martin clássico, uma apresentação privada da nova coleção de alta costura em Paris. Ele estava interpretando o papel do homem que tinha tudo. No entanto, nos momentos de tranquilidade, uma estranha dissonância zumbia sob a superfície. Ele esperava que esta nova vida fosse um paraíso estimulante e sem problemas, mas não era. Isabela não era como Helena. Onde Helena havia sido calorosa, complacente e feliz em viver em sua sombra, Isabela era um desafio. Ela era brilhante, ferozmente independente, com uma paixão por seu trabalho que rivalizava com a dele. Ela o envolveria em debates intelectuais perspicazes sobre tudo, desde tendências geopolíticas até as nuances da arte pós-moderna. Ele achava isso inebriante, mas também inquietante. Ela não parecia precisar dele da maneira que Helena precisava. Às vezes ele a pegava olhando para ele com uma expressão que não conseguia decifrar. Uma noite, ele a presenteou com as chaves de um novo iate que ele havia nomeado Isabela. Ele esperava a euforia. Em vez disso, ela olhou para as chaves em sua mão e depois para ele com um leve sorriso melancólico nos lábios. É lindo, Júlio, ela disse com a voz suave. Mas você sabe que não precisa fazer isso. Eu quero fazer, ele insistiu. Eu quero te dar tudo. Você já o fez, ela respondeu, virando-se para olhar pela vasta janela as luzes da cidade. Você me tem, não é esse o prêmio? Suas palavras o deixaram se sentindo vazio. Ele estava usando dinheiro e poder, as únicas linguagens em que ele era verdadeiramente fluente para expressar seu afeto.
Mas ele tinha a crescente suspeita de que Isabela era fluente em um idioma que ele não conseguia falar. Seu braço direito e a única pessoa que ele considerava um amigo, Marcos Vieira, o diretor de operações da Andrade Holdings, viu as rachaduras se formando. Marcos era um homem quieto e observador que estava com Júlio desde o início. O divórcio está se complicando, Júlio, Marcos disse em uma tarde no escritório austero e minimalista de Júlio. Sua advogada, essa Clara Mesquita, é um tubarão. Ela está exigindo uma auditoria forense completa das holdings nas Ilhas Cayman. Deixe o Siqueira lidar com isso. Protelar. Enterre-os em papelada, Júlio disse desdenhosamente enquanto revisava relatórios de mercado em seu tablet. Marcos hesitou. Então ele insistiu. E a imagem não é boa. Chutar sua esposa para fora logo após ela dar à luz seus filhos está deixando alguns membros do conselho nervosos, aqueles com família. A cabeça de Júlio se ergueu, seus olhos faiscando de raiva. Minha vida pessoal é minha e eu estou sustentando eles. Eu enviei uma oferta perfeitamente razoável. Uma oferta que para você era um erro de arredondamento. E você sabe disso. Marcos disse calmamente. Olha, eu não te julgo por se apaixonar por Isabela. Ela é uma mulher extraordinária, mas a maneira como você lidou com a Helena foi cruel e vai te custar mais a longo prazo do que um acordo generoso teria custado. É uma questão de princípio, Júlio rosnou. Helena acha que tem direito à metade do que eu construí. Ela estava com você quando você estava construindo. Marcos o lembrou suavemente. Lembra quando estávamos tentando conseguir aquela primeira rodada de financiamento? Foi ela quem redesenhou a apresentação. Fez parecer 100 vezes mais profissional. Ela organizou aqueles jantares para investidores no seu pequeno apartamento. Ela foi parte disso. Júlio agitou a mão dispensando a memória. Isso foi há muito tempo. As pessoas mudam. Agora, se me dá licença, tem uma reserva no DOM. Isabela queria ir. Mas as palavras de Marcos persistiram. Naquela noite, no restaurante Michelin, enquanto Isabela falava apaixonadamente sobre uma nova exposição que estava curando, a mente de Júlio divagou. Ele tentou imaginar seus filhos, Léo e Luísa. Ele sabia seus nomes, mas não conseguia evocar seus rostos. Ele nunca os havia segurado. Ele nunca havia sentido aquele aroma de recém-nascido que Helena costumava falar. Uma pontada repentina e aguda o atingiu. Não é arrependimento, ele disse a si mesmo. Era uma curiosidade momentânea, uma ponta solta. Isabela pareceu notar sua distração. Está tudo bem, Júlio? Só pensando no divórcio. Ele mentiu facilmente. Ela olhou para ele, seu olhar penetrante. Como ela está, a Helena? A pergunta o pegou desprevenido. Não sei, bem, eu acho. Ela está sendo cuidada. Isabela tomou um gole de seu vinho, seus olhos escuros o observando por cima da borda do copo. Sabe, para um homem que constrói impérios, você parece ter uma predileção por táticas de terra arrasada em sua vida pessoal. Você percebe que uma vitória que não deixa nada além de cinzas não é realmente uma vitória, certo? As palavras dela eram como o bisturi de um cirurgião, precisas e cortantes. Pela primeira vez, Júlio sentiu um vislumbre de dúvida. Ele era Júlio Andrade? Ele nunca perdia, ele sempre ganhava. Mas, enquanto olhava para a linda e enigmática mulher do outro lado da mesa, ele se perguntou qual era exatamente o prêmio. Ele tinha a mulher, o império, o poder. Mas sua nova jaula dourada parecia estranhamente vazia, e o fantasma da família que ele havia acabado de destruir estava começando a assombrar seus opulentos e silenciosos corredores. Os meses se transformaram em um ano. Os gêmeos comemoraram seu primeiro aniversário,
com um pequeno cupcake e uma vela no apartamento da Muca. Léo andava, um pequeno explorador determinado, enquanto Luísa se contentava em sentar e observar, seus olhos inteligentes absorvendo tudo. O negócio de freelancer de Helena havia crescido além de seus sonhos mais loucos. Pelo boca a boca, ela havia conseguido um grande contrato para redesenhar um hotel boutique no bairro da Vila Madalena. O trabalho era exigente, mas era dela. Ela contratou uma babá em tempo parcial, uma gentil estudante universitária, o que lhe permitiu ter horas concentradas em seu trabalho. Ela estava finalmente de pé por si mesma. Sua vida era pequena, mas estava cheia. Ela tinha a amizade de Dona Carmen, a risada de seus filhos e a profunda satisfação de seu próprio sucesso. A amargura em relação a Júlio havia desaparecido, substituída por uma determinação férrea. A batalha legal não era mais por vingança, era sobre garantir o futuro de seus filhos e obter o que lhe era devido por seus anos de contribuição. Clara, fiel à sua palavra, havia sido uma guerreira. Ela havia combatido cada protelação, cada moção para indeferimento, com uma tenacidade que enfureceu a cara equipe jurídica de Júlio. Em uma terça-feira chuvosa, Clara ligou, sua voz vibrando com uma energia que Helena não tinha ouvido antes. Preciso que você venha ao meu escritório, agora. E preciso que você traga a caixa grande de armazenamento, aquela com todos os papéis antigos dos primeiros dias do seu casamento, a que está no quartinho de despejo da Dona Carmen. Clara, aquela coisa é enorme. Está cheia de velhas declarações de imposto de renda, recibos. Traga, Helena. Tudo eu tenho num pressentimento. Algumas horas depois, Helena estava no escritório desordenado de Clara, no centro. A caixa estava no meio do chão, cheirando levemente a poeira e memórias. Pelas próximas horas, elas vasculharam uma década de vida juntas, documentada em papel. Velhas fotos de férias, recibos de restaurantes e montanhas de documentos financeiros. O que exatamente estamos procurando? Perguntou Helena, limpando a poeira das mãos. Eu não sei, admitiu Clara, franzindo a testa em concentração. Os advogados de Júlio forneceram os documentos de constituição padrão para a Andrade Holdings. Está tudo no nome dele, mas você estava casada quando ele a fundou. Musikiu-Siwa, isso significa que a valorização do valor da empresa é propriedade conjugal. Eles estão nos combatendo dizendo que o gênio dele é propriedade separada. É um argumento fraco, mas com o dinheiro dele, ele pode estender isso por anos. Estou procurando uma prova irrefutável. Algo que eles tenham negligenciado. Algo que ele tenha negligenciado. Elas trabalharam até tarde da noite, alimentadas por café e pizza delivery. Justo quando Helena estava prestes a desistir, seus dedos roçaram uma pasta grossa de couro no fundo da caixa. A etiqueta, escrita em sua própria caligrafia, dizia: Andrade Empreendimentos, Ligatil Constituição Inicial, 2015. Esta era a holding original. Helena murmurou mais para si mesma do que para Clara. Antes que ele reestruturasse tudo na Andrade Holdings, era apenas uma liteta que ele fundou quando conseguiu seu primeiro investidor anjo. Os olhos de Clara se arregalaram. Deixe-me ver isso. Ela pegou a pasta e começou a folhear as páginas cuidadosamente. Era principalmente jargão legal padrão. Então ela parou. Ela leu uma página. Depois leu novamente. Seus olhos se arregalaram. Ah, não me diga, ela sussurrou, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Aquele filho da... tão arrogante? O que é? Helena se inclinou para a frente, o coração batendo forte. Clara virou a pasta e apontou para um parágrafo em uma página de assinaturas.
Leia isso, é o artigo 4º, seção B. Helena leu o denso texto legal. Era uma cláusula que ela vagamente se lembrava de ter assinado. Na época, o primeiro grande investidor de Júlio, um sujeito cauteloso de dinheiro antigo, havia insistido em certas proteções. A cláusula estipulava que, para proteger a propriedade intelectual, os algoritmos de software proprietários que Júlio havia projetado, os ativos fundamentais, deveriam ser mantidos conjuntamente pelo principal e seu cônjuge para protegê-los de serem tratados como um ativo único em uma possível falência futura. Era uma cláusula padrão de proteção conjugal em acordos de startup daquela época. Ela, Helena Bittencourt Andrade, estava listada como sócia fundadora silenciosa e não operacional da Litétida original. Sua assinatura estava bem ao lado da de Júlio. Quando Júlio dissolveu a Litétida e incorporou seus ativos na nova e maior Andrade Holdings, esta cláusula fundacional, esta base de propriedade para o PI Central, havia sido legalmente transferida junto com ela. "O que isso significa?" perguntou Helena, a voz trêmula. Clara se recostou na cadeira, parecendo o gato que acabara de engolir toda a fábrica de canários. "Significa, minha querida amiga, que você não tem apenas um pedido sobre a valorização conjugal da empresa dele. Você tem um pedido sobre os alicerces da empresa dele. Você não é apenas a ex-esposa pedindo um pedaço do bolo. Você é uma sócia silenciosa que tem estado sentada no conselho de administração com o título de toda a padaria. Ou ele esqueceu, ou em sua suprema arrogância, ele pensou que este documento velho e empoeirado nunca veria a luz. Ele tem travado uma guerra na frente errada e acabamos de encontrar o túnel secreto para a sala do trono dele." Helena olhou para o documento, sua própria assinatura de uma vida atrás. Uma assinatura que ela havia feito como uma esposa de apoio, nunca sonhando com seu poder. Uma onda de vertigem a atingiu. "Todo o império dele?" Clara continuou, a voz baixa e triunfante. "Cada arranha-céu, cada hotel, cada aquisição foi construída sobre a base daquele software inicial. De acordo com isso, você é uma proprietária fundacional daquela API. Ele não pode vendê-la, transferi-la ou alavancá-la sem o seu consentimento, e eu estou disposta a apostar que ele o fez 1 de vezes." Helena olhou para a amiga, lágrimas brotando de seus olhos. Não de tristeza, mas de uma sensação vertiginosa, assustadora e estimulante de poder. O chão sob os pés de Júlio Andrade acabava de se tornar areia movediça. E ele não fazia ideia. Júlio estava ficando impaciente. O divórcio prolongado era um mosquito zumbindo em volta de sua cabeça. Um incômodo constante. Mais do que isso, era uma fonte de tensão com Isabela. Ela nunca mencionava diretamente, mas ele podia ver em seus olhos. Ela via a batalha legal em curso como um assunto vulgar e indigno. Ela queria que terminasse. Ele queria provar a ela e ao mundo que seu futuro era com ela, completa e irrevogavelmente. Ele decidiu fazer um gesto, um grande gesto, um tão monumental, tão sem precedentes, que silenciaria todos os sussurros e provaria a magnitude de sua devoção. Também, não por coincidência, moveria uma parte significativa de seus ativos para o nome dela, protegendo-os dos olhos indiscretos da equipe jurídica de Helena. Era, em sua mente, uma solução brilhantemente elegante. Ele convocou seus advogados de finanças pessoais, uma equipe diferente dos advogados de divórcio, para seu escritório. "Eu quero fazer uma transferência", ele anunciou, em pé diante deles.
com o ar de um imperador romano. Eu quero ceder uma participação majoritária da Andrade Holdings, 51%, para a senhora Isabela Paes Leme. Eu quero que seja estruturado como um presente irrevogável. Eu quero a papelada pronta para sexta-feira. Os advogados trocaram olhares de espanto. O sócio principal, um homem chamado Dr. Vasconcelos, pigarreou. Sr. Andrade, Júlio, um movimento desta magnitude é virtualmente inédito. As implicações fiscais por si só são de tirar o fôlego. E abrir mão de uma participação controladora em sua própria empresa? Eu não estou abrindo mão dela, Júlio o corrigiu. Estou garantindo-a com minha parceira. Isabela é uma estrategista brilhante. Isso consolida nosso futuro pessoal e profissional. Apenas façam. Sua ordem era absoluta. Os advogados, embora profundamente perturbados, começaram a tarefa hercúlea de redigir os documentos. Era a maior transferência privada de ativos que eles já haviam testemunhado. Júlio planejou a assinatura com um estilo teatral. Não seria em um escritório de advocacia chato. Ele alugou o exclusivo restaurante DOM para toda a noite. Seriam apenas os dois, os advogados como testemunhas, e uma refeição com estrela Michelin para comemorar. Ele disse a Isabela para se vestir para uma ocasião especial, mas manteve os detalhes em segredo. Ela chegou deslumbrante, em um vestido preto simples e elegante. Sua curiosidade estava no auge. O restaurante estava vazio, exceto pela mesa deles, que estava discretamente posicionada para oferecer uma vista deslumbrante da Rua da Consolação. Os advogados Vasconcelos e seus associados sentaram-se em uma mesa próxima, com uma grossa pasta de couro descansando à frente deles. — Júlio, o que é tudo isso? Perguntou Isabela com um sorriso nos lábios, embora seus olhos estivessem cautelosos. — Este, ele disse pegando sua mão, é o nosso futuro. Após um jantar suntuoso, Júlio acenou para os advogados. Vasconcelos trouxe a pasta e a colocou sobre a mesa. — Isabela, Júlio começou, a voz ressoando com sinceridade ensaiada. — Eu te amei desde o momento em que te conheci. Você é minha igual, minha parceira em todos os sentidos da palavra, e eu quero provar isso a você. Palavras são baratas, ações são o que definem um homem. Ele abriu a pasta. Dentro havia um único documento grosso de velino e uma pesada caneta tinteiro banhada a ouro. Este documento, ele disse, baixando a voz para um sussurro dramático, faz de você a acionista majoritária da Andrade Holdings. Estou presenteando você com 51% do trabalho da minha vida. Tudo o que eu construí, estou colocando em suas mãos, porque meu futuro não tem valor sem você nele. Ele deslizou o documento para ela junto com a caneta. Ele se recostou, um sorriso triunfante em seu rosto, pronto para receber suas lágrimas de alegria, suas declarações de amor eterno. Este era o cheque-mate final, um gesto de amor tão poderoso que se tornaria lenda em seu círculo social e uma manobra estratégica que neutralizaria as reivindicações legais de Helena. Isabela ficou olhando para o documento. Seu rosto empalideceu. Ela leu o primeiro parágrafo, seus olhos percorrendo a linguagem legal que transferia bilhões de reais em ativos para o nome dela. Sua mão, apoiada na mesa, começou a tremer. O sorriso de Júlio vacilou levemente. Esta não era a reação que ele esperava. Isabela? Ela levantou os olhos do papel. Ele se surpreendeu ao ver que seus olhos estavam marejados, mas não eram lágrimas de alegria. Sua expressão era de uma tristeza profunda e dilacerante. Tolo, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Tolo, arrogante e lindo, o que você fez? Ela começou a chorar.
Não as lágrimas delicadas e felizes que ele havia imaginado, mas soluços profundos e de partir o coração. Ela empurrou o documento para longe dela como se fosse veneno. Júlio estava atordoado e em silêncio. Os advogados observavam consternados. Este grande gesto, sua obra-prima, estava implodindo. Eu não entendo, ele gaguejou. Isso é para você, para nós. Não, ela choramingou balançando a cabeça. Isto não é para nós, isto é para você. Isto é outra aquisição, outra transação. Você acha que este pedaço de papel é amor? Você acha que pode comprar meu coração da mesma forma que compra um arranha-céu? Antes que Júlio pudesse processar suas palavras, o telefone do Dr. Vasconcelos vibrou com urgência. Ele olhou para a tela. Seu rosto ficou pálido. Ele se desculpou e se afastou alguns metros, falando em voz baixa e frenética. Um momento depois, ele voltou para a mesa, sua compostura profissional completamente desaparecida. Júlio, ele disse, a voz tensa de pânico. Era o Siqueira do Pinheiro Neto. Eles acabaram de receber um pacote de correio prioritário da advogada, de Helena Bittencourt. É uma ordem de emergência? Uma ordem judicial? Sob qual fundamento? Júlio cuspiu, sua frustração à flor da pele. Vasconcelos engoliu em seco. Sob o argumento de que o senhor está tentando uma transferência fraudulenta de ativos corporativos fundamentais, copropriedade de uma sócia silenciosa. Ele olhou para Júlio, os olhos arregalados de descrença. Uma sócia silenciosa chamada Helena Bittencourt Andrade. O mundo pareceu se inclinar em seu eixo. Por um momento, Júlio não conseguiu processar as palavras. Sócia silenciosa? Helena? Era impossível. Uma alucinação. Isso é absurdo, ele zombou, tentando recuperar o controle. Ela não tem tal posição. Meus advogados examinaram tudo quando a empresa foi formada. Aparentemente, não os documentos da Litdabius original, retrucou Vasconcelos, a voz tingida de pânico e acusação. A que a corporação incorporou. Eles têm os artigos de constituição originais com a assinatura dela, nomeando-a sócia fundadora silenciosa com uma participação na propriedade intelectual central. A memória atingiu Júlio como um golpe físico, uma pasta empoeirada, um investidor cauteloso, uma assinatura que ele havia insistido que Helena fornecesse em uma terça-feira chuvosa, há uma década, chamando-a de formalidade sem importância. Uma formalidade que ele havia esquecido completa e absolutamente. Em sua pressa para construir seu império, para reestruturar e expandir, ele havia negligenciado a única pedra sobre a qual todo o edifício foi construído. Ele olhou para o documento na mesa, a transferência de 51% de sua empresa para Isabela. Um documento que agora não era apenas inútil, mas era evidência de uma tentativa ilegal, massiva, de fraudar uma sócia comercial, sua ex-esposa. Ele se virou para Isabela, um olhar desesperado e confuso em seu rosto. Seus soluços haviam cessado, transformando-se em uma raiva quieta e latente. Por que você está chorando? Ele exigiu, a voz embargada. Se você odiava tanto este gesto, então isto é uma boa notícia para você, não é? O acordo está cancelado. Ela olhou para ele e pela primeira vez ele não viu a curadora de arte sofisticada, nem a mulher encantadora que amava. Ele viu uma estranha, com os olhos cheios de uma pena que era mais dolorosa do que qualquer raiva. Você ainda não entende, não é? Ela disse, a voz carregada de decepção. Eu chorei, Júlio, porque neste único e grandioso ato, você provou que não aprendeu nada. Você provou que vê tudo, esta empresa, eu, o próprio amor, como algo a ser possuído, controlado e negociado. Você não me ofereceu uma parceria.
Você tentou comprar uma rainha para o seu reino. Ela se levantou, seus movimentos cheios de uma graça repentina e nítida. Eu chorei porque me apaixonei por você de verdade, profundamente. E eu esperava, contra todas as evidências, que o homem por quem me apaixonei estivesse enterrado em algum lugar sob o bilionário. Eu estava errada. O bilionário é tudo o que resta. Júlio ficou sem palavras. As duplas revelações, a bomba legal de Helena e a evisceração emocional de Isabela o haviam deixado cambaleando. O mundo perfeitamente construído que ele havia levantado para si mesmo estava se fraturando ao seu redor. — Para onde você está indo? Ele perguntou. Sua voz era um sussurro rouco. — Vou chamar um táxi, ela disse, pegando sua bolsa de mão. Ela fez uma pausa e olhou para ele uma última vez. Sabe, eu conheci Helena uma vez, em um evento beneficente anos atrás, antes de conhecer você. Ela era inteligente, vibrante. Você a esvaziou para construir seu império e quando ela não era mais útil, você a descartou. E você estava prestes a fazer o mesmo comigo, só que disfarçou com um papel mais bonito. O padrão é o mesmo? Enquanto ela se afastava, deixando-o sozinho no restaurante cavernoso e vazio, com seus advogados atônitos, outra peça do quebra-cabeça se encaixou na mente destroçada de Júlio. Marcos Vieira, seu amigo quieto e observador, o que o havia avisado, o que sempre parecia ter um respeito estranhamente protetor, quase familiar, por Isabela. Vieira! Júlio pronunciou, o nome com gosto de cinzas. Marcos Vieira, o que ele é para você? Isabela parou na porta de costas para ele. O nome completo dele é Marcos Paes Vieira. Ele é meu irmão mais velho. O golpe final. Atingiu. Era uma conspiração, um jogo de longo prazo lindamente orquestrado. Marcos, seu colega mais confiável, tinha visto a podridão nele, o narcisismo autodestrutivo. E ele havia trazido sua irmã, a única pessoa cuja inteligência e integridade Júlio poderia realmente respeitar para tentar salvá-lo de si mesmo. Ou talvez apenas para testemunhar sua inevitável autoimolação. As lágrimas de Isabela não eram apenas pelo fracasso de seu amor. Eram pelo fracasso de sua missão. Júlio não havia sido salvo. Ele havia, com sua própria caneta de ouro, assinado sua própria sentença de morte. Ele afundou em sua cadeira, o peso de sua ruína pressionando-o. As luzes da cidade lá fora piscaram, alheias ao fato de que o rei daquele horizonte acabara de ser destronado. O desfecho foi rápido e brutal. A ordem judicial de emergência congelou todos os ativos importantes de Júlio. A revelação da cláusula fundacional enviou ondas de choque através do mundo financeiro. As ações da Andrade Holdings despencaram. O conselho de administração, já nervoso com o comportamento errático de Júlio, convocou uma reunião de emergência. A negociação, quando finalmente ocorreu, não foi em uma sala de reuniões do Pinheiro Neto, mas no modesto escritório de Clara Mesquita, no centro. Era um testemunho da mudança sísmica no poder. Júlio chegou com uma aparência diminuída. Sua arrogância habitual havia sumido, substituída por um olhar cansado e atormentado. Ele estava ladeado por seus advogados, que agora olhavam para Clara não com condescendência, mas com um respeito relutante. Do outro lado da mesa sentou-se Helena. Ela estava serena, calma e impecavelmente vestida, em um terno profissional e elegante. Ao lado dela, Clara observava tudo com o olhar aguçado de um falcão. Não havia Isabela, não havia Marcos. Eles haviam feito sua jogada e agora se desvaneceram no fundo, deixando as partes originais acertarem as contas. O advogado principal de Júlio começou com uma tentativa de contestar a validade da cláusula.
Clara o interrompeu instantaneamente. Não perca nosso tempo, Dr. Siqueira, ela disse, deslizando um documento sobre a mesa. Esta é uma declaração juramentada assinada do investidor anjo que insistiu na cláusula confirmando sua intenção. Também temos contadores forenses que rastrearam a linhagem direta da PI da Liteda até seu status atual. Seu cliente cometeu fraude deliberada e comprovável contra uma sócia fundadora. Discutiremos isso em um tribunal aberto ou discutiremos um número? A ameaça de um litígio público, de ter sua roupa suja e práticas comerciais fraudulentas expostas ao mundo foi o prego final no caixão. Os ombros de Júlio afundaram em derrota. O que você quer, Helena? Ele perguntou, a voz rouca. Era a primeira vez que ele falava diretamente com ela. Helena olhou para o homem que havia sido todo o seu mundo, o pai de seus filhos, e não sentiu nada. A raiva havia sumido. A dor era um eco distante. Havia apenas uma força tranquila. Eu quero o que é justo, ela disse, a voz clara e firme. Eu quero que meus filhos estejam seguros para o resto de suas vidas, e eu quero o que me é devido pela minha contribuição para o que você construiu, uma contribuição que você tentou apagar. Clara expôs seus termos. Não eram punitivos, eram precisos. Uma participação de 25% na Andrade Holdings, a ser colocada em um fundo fiduciário inquebrável, administrado por um terceiro neutro. Os únicos beneficiários seriam Léo e Luísa Andrade. Deste fundo seriam pagos todos os seus gastos de vida, médicos e educacionais, incluindo estudos de pós-graduação. Ao completarem 25 anos, eles herdariam a participação na íntegra. Para Helena, os termos eram diferentes. Ela não queria a empresa dele, ela queria a dela. Ela exigia um acordo em dinheiro único de 1,2 bilhão reais, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Não como pensão alimentícia, mas como uma compra de sua participação fundacional na PI. Ela também queria a cobertura dos jardins, não para morar, mas para vender, e a escritura de um terreno não urbanizado que ele possuía no interior, uma bela parcela com vista para a Serra da Mantiqueira, que ela sempre amou. Os advogados de Júlio engasgaram com o número. Júlio simplesmente assentiu. Um homem vazio. Ele sabia que não tinha escolha. Ele estava com tanto medo de dar a Helena um pedaço do bolo que acabou entregando a ela toda a padaria. E agora ela estava vendendo-a de volta para ele, com um prêmio. Ele assinou os papéis. O traço da caneta pareceu infinitamente mais pesado do que o que ele havia tentado usar para ceder sua empresa a Isabela. Um foi um ato de ego. Este foi um ato de rendição. Enquanto saía, ele parou na porta e olhou para Helena. Os meninos estão bem? Eles estão maravilhosos. Helena respondeu, sua expressão indecifrável. Eles estão felizes e saudáveis. Ele assentiu. Um vislumbre de algo. Arrependimento. Perda. Um fantasma do homem que ele poderia ter sido cruzou seus olhos. E então ele se foi. 6 meses depois, o horizonte do interior paulista estava banhado pelo brilho quente de um pôr-do-sol de outono. Em uma extensa parcela de terra com vista para a serra, uma nova casa estava sendo construída. Era uma peça impressionante de arquitetura moderna. Toda linhas limpas, vidro e madeira natural. Projetada para se integrar perfeitamente à paisagem. Helena Bittencourt, o cabelo preso, uma mancha de terra na bochecha, estava sobre um conjunto de plantas, discutindo uma mudança com seu mestre de obras. Este foi o primeiro projeto de sua nova empresa, Bittencourt Arquitetura e Design,
uma empresa que ela fundou com o capital de seu acordo. A uma curta distância, uma babá observava dois pequenos, um menino e uma menina, se perseguindo pelo gramado, suas risadas ecoando no ar fresco. Léo e Luísa. Helena levantou os olhos das plantas, um sorriso genuíno e tranquilo em seu rosto. Ela havia construído isto. Não apenas a casa, mas a vida, a liberdade, a paz. Ela não era mais a esposa descartada de Júlio Andrade, nem uma mãe solteira lutando. Ela era Helena Bittencourt, mamãe, uma arquiteta, a dona de seu próprio destino. Ela havia sido expulsa sem nada, mas ao perder uma jaula dourada, ela havia ganhado o mundo inteiro. Seu trono não era de dinheiro, nem de poder, mas um que ela havia construído sozinha com suas próprias mãos, sobre uma base de resiliência, amor e força inabalável. A história de Helena Bittencourt é um lembrete poderoso de que nossos momentos mais baixos não precisam nos definir. É um testemunho da incrível força que pode ser encontrada diante da traição e da resiliência silenciosa do amor de uma mãe. Ela foi despojada de seu sobrenome, sua casa e sua segurança, mas nunca perdeu sua integridade ou seu espírito. No final, não foi um homem ou o dinheiro dele que a salvou. Foi seu próprio talento, sua própria força esquecida e a amizade que a apoiou quando o mundo lhe deu as costas. Sua jornada, de uma cobertura de luxo nos jardins, para um humilde térreo na Muca e, finalmente, para um lar de seu próprio projeto, nos ensina que a verdadeira riqueza não se mede em bilhões, mas em autoestima e independência.